Tô achando que a dosezinha de dificuldade aguçou o com interesse certeza. dele por você, hein? Com 3 meses de gravidez, e eu vou me emocionar. Como você lidou com esse processo de depressão para então poder virar a chave e entrar nessa rotina, querendo acender uma vela para Deus ou outra pro diabo, né? Então, eu quero ter hábitos de vida saudável, mas eu gosto de vida social, então o que eu vou fazer? Eu, de fato, quis ver que a minha vida estava sendo guiada por outras pessoas. Que hoje, quando alguém fala blogueirinha, eu acho o máximo. Eu falo, sou. Para elas fazerem reacender aquela força, aquela chama mesmo da sensualidade delas. Exaustão, cansaço, necessidade de agradar. Não, a sua vida não precisa ser assim. Você só precisa de ser um pouquinho sem vergonha. Mas calma, não é isso que você está pensando. É ser sem vergonha de brilhar. Ter uma rotina leve, com amor próprio, autocuidado e uma pitadinha de rebeldia. Olá, meus amores! Eu sou Joyce Borges, host do Talk Joy, e hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela é mãe, sobrinha, filha, esposa, advogada, empreendedora, dinda. E nas horas vagas, não, em muita parte do tempo ela cria conteúdo digital. Eu aprendi algo muito importante com ela, que você não precisa ser aceita, você precisa ser respeitada. Seja muito bem-vinda, Tatiane Oliveira! É uma honra ter você aqui. Obrigada, Joyce, pelo convite. É um prazer poder falar com você, tanto nesse início, né, dessa sua nova jornada, quanto poder trazer a minha comunicação para você, para quem te assiste, para compartilhar também com quem me segue. Exatamente. Já que a gente está aqui falando em recomeços, eu quis trazer um cenário que muitas mulheres vivem. A gente vive sobrecarregada por uma questão de sermos multitarefas e querer dar conta de tudo, cuidar da casa, de filho, de marido, de amigo, de tudo. A gente muitas vezes sai do manche do nosso navio para ajudar os outros. Eu já ouvi dizer que os homens são pescadores natos e eles não largam o manche do navio deles de jeito nenhum. Eles dão um mergulhinho no mar, mas voltam. Mas e nós, mulheres, com esse instinto maternal? E por isso, com todas as dicas que você compartilha conosco diariamente, a sua história de vida, eu acho que vai ser assim muito interessante o que a gente tem para trocar aqui, o que você tem para trazer para a nossa audiência. Coloca aqui pra gente umas imagens da vida da Tati para o pessoal poder entender quem ela é e a gente poder contextualizar a autoridade dela para falar sobre esses assuntos e essa retomada para a vida de autocuidado. Aqui, olha, a gente tem uma foto lindíssima do casamento da Tati. Para mim foi um casamento de cinema. Que casal, hein, gente? Desse jeito fica até fácil. Um dia muito especial. Sim, e eu tô vendo... Pode passar mais uma foto desse casamento lindo, a bênção do marido. Foi tudo muito especial, muito programado, pelo que eu posso ver. Foi bem do nosso jeitinho, assim, nada tradicional. Isso, foi na praia, né? Que Foi praia que vocês escolheram? Arraial da Ajuda. Que delícia. Bahia, né? Bahia, né? Bom não demais, tem erro. Não tem. Olha que lindo. Aí você quis entrar com a sua mãe e com seu pai. Isso. Como eu falei, não foi nada tradicional. Foi do jeito que a gente queria, que a gente imaginou. Pois é. Aí nessa foto eu tô vendo que a felicidade está estampada no seu rosto. Foi um dia muito especial mesmo. Assim, a gente sentiu muito amor, muito carinho. E, na verdade, não foi um dia, foi uma semana. Nossa! Então, as pessoas começaram a chegar ali na terça-feira. E quem não se conhecia, se conheceu. E, assim, no dia, eu fico arrepiada só de falar. Foi, assim, a energia mais maravilhosa desse mundo. Aqui nessa foto você tá abraçando seu pai. Dá para ver a conexão de vocês dois. Aquele abraço sincero, a bênção, o desejo de felicidade dele para você. Vocês passaram quanto tempo programando o casamento para ter sido uma cerimônia tão intensa, bonita e cheia de significado assim? Foi mais ou menos 1 ano e meio. Uhum. E também foi um processo muito legal. Sério? Porque a Arraial da Ajuda, na verdade, não tinha uma presença já na nossa história. Não era algo que fazia parte da nossa história. Sim. Nós escolhemos o lugar, colocamos alguns critérios, sabíamos que seria na praia. E
definimos, vai ser Arraial da Ajuda. E a gente começou a ir muitas vezes para lá para poder definir as coisas do casamento. Hoje sim, hoje faz total sentido na nossa história, tanto que a primeira viagem da minha filha foi para lá. Depois, às vezes, a gente passa até a entender o porquê daquela escolha que a princípio foi inconsciente e depois ela vem a mostrar a que veio. Exatamente. E foi um processo muito gostoso, assim. Sem estresse, porque eu vejo que tem noiva que fica maluca. Não, a gente... Óbvio, Claro, né? Como todo evento grande, principalmente casamento, principalmente ali muito próximo, tem uma coisa ou outra que não dá certo. Por exemplo, o local. A gente queria pé na areia. Eu não ia usar nem sapato, eu ia entrar com o pé no chão. E aí o local que a gente inicialmente contratou estava tendo alguns problemas com questões ambientais, porque lá tudo, né, tem essa questão ambiental bem... Principalmente envolvendo eventos com muitas pessoas, turistas de muito fora. Barulho, né? E o principal problema era o barulho, que faria, então, assim, ali depois das 10 horas da noite, eu acho que não poderia. E nós preparamos 12 horas de festa. Nossa, mas aí eu tô vendo que o casamento foi muito especial, mas eu não sei muito da sua história com o Daniel, como que ela começou. Eu sei que foi algo muito especial para vocês dois e que vocês prepararam com todo carinho, mas assim, como que vocês se conheceram? Em que momento da sua vida você estava? Nós nos conhecemos através de uma amiga, porque ele me viu... assim, né? Ele me viu no Instagram dela. Olha aí, o Instagram também é um pouco de Tinder, né? Rede social, é importante a pessoa saber comunicar ali quem ela é de verdade para fazer importantes conexões. Exato. E aí ele me viu em alguma foto com ela e falou que queria me conhecer. E aí nós tentamos, em algumas ocasiões, né, promover um encontro junto com ela. Sim. E não deu certo. E aí, em 2015, ele fez uma comemoração de aniversário dele na casa dele. Eu cheguei aí, ali no Gilberto Salomão, em um barzinho, com alguns amigos, algumas amigas. Como se fosse uma prévia. Isso. E essas amigas depois iriam pro aniversário dele. E gente, eu tinha... Amor, desculpa, mas eu tinha um preconceito dele. Eu falava, gente, esse menino é um playboy. Ah, não, que preguiça. E aí eu falei, não vou. As meninas não acreditam. Não vou. E ainda bem que eu não fui, porque esse dia, pelo visto, deu ruim lá deu BO na casa dele. E aí passou... O universo e a sua sabedoria infinita. Exatamente. Eu acredito muito em energia. Eu também. Então, deu tudo certo. E aí, dia 2 de maio de 2015, na semana anterior, ele me chamou para sair pelo Instagram. Me pediu meu telefone pelo Instagram. Antes que eu pensasse, eu falei, lá vou eu dar meu telefone. Esse menino vai ficar na minha cola. Porque eu tô achando que a dosezinha de dificuldade aguçou o interesse dele por você, hein? Daí ali, né, aquele... Peraí, não é assim, não sou tão acessível, né? Escassez, gente. Eu já aplicava aí técnicas de persuasão e não sabia. Olha, o dom já estava em você. Pois é. Agora eu sei, né, que é uma técnica, mas foi, né, totalmente sem intenção. E aí, até nesse dia, eu titubeei, eu não queria. E aí teve uma amiga que falou assim, você vai, eu vou passar na sua casa. Fizemos um double date. E aí ela falou, vou passar na sua casa e você vai sim. Falei, não, fica tranquila, eu vou no meu carro. Double date é o quê? São 2 casais? 2 casais. Aí que aí você ficava mais tranquila, ficaria mais tranquila. É porque ela sabia que eu ia furar com ele. Sei como é que é. E aí, gente, foi muito legal. A conexão foi de primeiro, meu marido é muito espontâneo, fala demais, né? E muito envolvente. E, gente, ele tem uma voz linda. Aí os seus preconceitos foram com os burros na água. Não, eu falei, gente, que boba, né? Que boba você. E aí, desde esse dia, a gente não se largou mais. É óbvio, né, que a gente não sabia que a conexão ia ser tão forte. Então, eu tinha viagem marcada, ele viagem, férias. E férias não, festa. Foi questão de um mês, a gente oficializou o namoro. Mas desde esse dia 2 de maio de 2015, a gente não se largou mais. E aí teve a festa maravilhosa. Você encontrou ele num momento de vida que você já era uma mulher mais madura, assim? Sim, eu tinha 33 anos já. Já trabalhava no seu ramo, já formada em Direito? Isso. Eu trabalhava na época com relações governamentais. Eu tinha recém saído de um tributário de uma grande empresa aqui de Brasília. Eu fazia pós-graduação em tributário e fui para o mundo das relações governamentais. E, coincidentemente,
eu fazia acompanhamento de CAD e TCU. E o Olha. meu marido é auditor do TCU. E eu não conheci ele lá. Aham. Só facilitou, né? Só mostrando as entrelinhas da vida que aparentemente são tortas, mas acabam entrando nos eixos ao longo da vida. Exato. Aqui foi uma das fases da Tatiane, aqui mexendo com o direito da concorrência, atuando. Esse evento foi muito especial, porque eu participei de toda a organização dele. Sim, Então, ver tudo acontecer, né? Desde a primeira reunião, tudo sair do papel e tudo rodar tão bem. foi a materialização do planejamento. Aí foi toda a equipe que participou da organização da ICN. Inclusive, eu era da área de eventos do CAD. Sim, Esse evento estava no meu radar para eu cuidar da organização. Só que eu fui convocada no meu concurso do cargo público que eu atuo hoje. sim. Então eu saí, a bomba ficou para você. Mais uma bomba no bom sentido. Não, foi muito gostoso. E que time, né? No CAD eu só conheci pessoas muito incríveis mesmo. Com expertise técnica, profissionais muito preparados. Exatamente. Você que, né? Nós nos conhecemos lá, inclusive. Você sabe que realmente é um lugar incrível de se trabalhar. Muito. As pessoas são extremamente competentes, comprometidas e Sim. o CAD realmente é uma ilha, né? No meio do executivo. Exatamente. Foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Mas nem só de rosas foi sua vida profissional. Não. Porque eu tenho algumas informações que a gente já conversou, já trocou ideia num café, que eu queria que você contasse um pouco, porque eu não passei exatamente por isso, mas contar um pouco na posição das mulheres que trabalham em ambientes corporativos, principalmente, que têm planos de se casar, de serem mães, que a gente ainda vê muitos preconceitos com relação à maternidade. Sim, infelizmente. Etarismo e maternidade são questões ainda que precisam ser melhor trabalhadas, principalmente na iniciativa privada, né? Sim. Bem, eu casei e exatamente um ano depois, eu engravidei. E quando você, né, tá nesse início... Recém-casada. E também no início da gravidez, eu acredito que você tenha passado por isso, a gente fica até um pouco, assim, com receio de falar, porque aqueles 3 primeiros meses são delicados. Sim, são estratégicos para saber se essa gravidez vai Pra vingar. frente, exato. E eu cheguei no meu 2º mês de gravidez e eu falei, eu preciso comunicar, até porque eu tava passando muito mal. Então, gente, eu não podia olhar para o lado assim e falar, nossa, tô muito enjoada. E a gente fica sensível, às vezes chora. Não pode tomar tanto café como a gente tomava antes. O povo já começa a ficar cismado. Exato. Graças a Deus, eu amo café, eu sou assim, viciada. E o meu enjoo, mulher tem enjoo, né, na gravidez, de sentir um cheiro, o meu foi café. Ainda bem, depois voltei a tomar, mas durante a gravidez, assim, isso foi perfeito, porque não pode, né? Não. E pra mim seria muito Ou sacrificante. então tomar bem pouquinho. Aí comigo o pessoal já começou a desconfiar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu acho que o pessoal não desconfiou. Eu ficava com um copinho de limão, porque o limão me ajudava com o enjoo. Sim. Aí eu trabalhava, eu saía para o almoço, eu pegava um copinho de limão, voltava e passava a tarde inteira ali dando uma bicadinha. Só que, infelizmente, aquele momento tão especial, para mim, viria carregado de algumas coisas que doeram muito passar. Porque quando você tem a sua competência, né, sendo medida Pelo por seu critérios, estado? por critérios que não fazem sentido, e o que é pior. É uma bandeira levantada por outras mulheres, sabe? Sim. Isso quando vem de outras mulheres dói muito mais. dói muito mais. Mas essa falta de empatia, sororidade. E até de ignorância no sentido mesmo literal da palavra. Como é que uma pessoa vai tratar com sensibilidade uma mulher que está passando por um momento tão delicado, tão especial também na vida, se ela não vivenciou aquilo? Sim. Né? Mas existe a humanidade e ela vem acima de tudo na minha vivência, para mim, né? No que eu acredito, a humanidade vem acima de tudo. Sim. E no dia que eu fui comunicar, eu falei, não, tenho que comunicar.
E até isso mesmo, para virar para o lado e falar, gente, estou muito enjoada, não posso tomar remédio. Sabe, aquele negócio que você quer falar para alguém? Sim. E a gente quer, né? Sim. Ali, porque a gente está muito feliz. E fui eu comunicar para minha superior que eu estava grávida. Aí ela chegou, eu falei, eu quero conversar com você. Ela foi colocando a bolsa dela e tal. Ela, tá, pode vir. Gente, eu lembro muito bem da cena. Colocou a bolsa dela, sentou. Aí eu falei, então, eu queria te contar, eu tô grávida. O que eu esperava? Parabéns! A gente já esperava isso. Com uma cara de meus pêsames. Meu Deus. Juro. Aí depois, né? Foi o primeiro baque de muitos outros. Aí depois ela tentou corrigir, parabéns e tal, que legal. Enfim, aí eu já vou pular para mais, né, minha gravidez mais à frente. Ela era coordenadora, essa superior, e eu era a substituta dela. Eu era supervisora. E sempre na ausência dela, quem substituía era eu. Sim. E ali, mais pro final do ano, ela falou que treinaria uma outra colega, porque eu iria sair de licença. Eu falei, não, claro. Aí ela completou porque a gente não sabe nem se você volta, né? Nossa. Aí eu falei, bem, eu volto. Se vocês não me quiserem, é outra história, mas eu vou voltar. Então, aquilo eu já comecei a ver. Parece que a gente tem que escolher. As barreiras surgindo no meio do seu caminho. A sociedade acha que a gente tem que escolher. Ou você tem que ser uma boa profissional, uma profissional de sucesso, ou você tem que ser uma boa mãe, ou você tem que ser uma boa dona de casa, uma boa esposa. Você não pode coexistir. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, a maternidade é uma espécie de mestrado da vida. E ela desenvolve várias habilidades nossas para tomar decisões mais rápidas, para gerir diversos assuntos simultaneamente. Exatamente. E aí, quando teve essa conversa, eu falei, sim, ok, eu entendo que... esse foi o positivo. É o positivo da Lulu! O positivo da Lulu. Foi muito... que dia gostoso também. É tão bom rever isso. Olha, essa fase do barrigão, que linda. A gente quer registrar, tirar fotos, né? Eu confesso que eu não fiquei... Assim, eu aproveitei, mas quando já estava no final, eu estava com uma barriga que parecia que eu estava grávida de gêmeos. Meu Deus do céu, eu quero que esse menino nasça logo, que eu não aguento mais o povo me falando do tamanho da minha barriga, quando é que vai nascer, eu já estava ficando angustiada. E é fisicamente mais desafiador, né? Para dormir, a gente não encontra posição, é travesseiro aqui atrás, no meio das pernas, embaixo da barriga. A Lulu encaixou com 34 semanas, então eu sentia muita dor mesmo. Não tinha posição para dormir, aí eu levantava, sentava, nada já dava mais. E a minha barriga estava bem grande, né? Sim. E você conseguiu ter parto normal? Consegui ter parto normal. Que maravilha! Parabéns! Assim, também é uma história que minha bolsa rompeu meio-dia de sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. E, enfim, a Lulu foi nascer 10h06 da manhã do dia 30. E eu fiquei muito tempo com a bolsa rota, então ela entrou em sofrimento. Ali no finalzinho, eu consegui ler o lábio da minha obstetra falando para outra para que preparasse a sala. Da cesárea. Aí eu falei que a gente faz fisioterapia pélvica. Sim. E a gente é orientada a não fazer a força absurda, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei pra ela, pode fazer? Eu falei, depois eu resolvo isso. Pode fazer? Fiz a força e deu certo. A sabedoria materna misturada com instinto, intuição. Né? Você escutou. E tava aí bonita, dando de mamar, né? Essa fase foi muito bonita. E você tava nessa empresa ainda? Ainda estava. Tá. Aí tava na licença maternidade, né? E a Lulu é criança de pandemia. Então... dia, salvo engano, 14 ou 15 de março de 2020 foi decretado lockdown. Sim. Então, eu voltei a trabalhar já no home office. Sim. Mas aí eu lembro, agora eu quero focar nos assuntos mais delicados,
Porque quem vê a sua vida, se não te conhecer, vai pensar assim, a vida dela é um conto de fadas. É uma vida perfeita, bem casada, os dois se dão super bem, se apoiam, tem uma filha linda, ela tem uma rotina de saúde, de autocuidado. Mas vem cá, quando eu conversei com você, num café em que a gente teve tempo de ter uma conversa bem sincera, você me falou de algumas coisas que você passou muito fortes e muito desafiadoras e que eu pensei, poxa vida, eu nem imaginava que a Tati passou por tudo isso. E você tinha a possibilidade de se vitimizar e ficar parada naquelas dores ou virar a chave e seguir. E eu achei muito bonito a sabedoria que você teve para lidar com isso. Foi... Como eu estava comentando antes, os desafios começaram já na gravidez, onde eu tive a consciência de que aquilo seria limitante se eu continuasse naquele ambiente onde eu estava. Com 3 meses de gravidez, e eu vou me emocionar. Não tem problema. Aqui é um lugar onde a gente pode ser autêntico, pode chorar. Não tem problema. Eu tô aqui com você. Eu já vi o tanto de desafios que você já passou, provações, pancadas fortes da vida mesmo, que não são fáceis de lidar, né? E uma vez eu já te acompanhava no Instagram, eu via, então eu pude me sensibilizar que quando você perdeu seu pai, para você foi muito difícil, vendo ele no seu casamento. Como que se deu esse primeiro baque, assim, já que ele parecia ser um pilar na sua vida? Foi bem difícil, não só pela perda, né, que é natural, mas eu também estava grávida, estava com 3 meses de gravidez quando ele se foi. E toda aquela expectativa dele, a minha também, de ver ele tendo momentos com a minha filha, assim como ele teve com as minhas sobrinhas. E foi ela quem me deu força para superar, porque eu pensava, eu tenho que ficar bem por conta dela. A sabedoria da vida, né? Exato. Até me arrepio aqui. Mas, assim, foi a grande força que eu tive foi exatamente por conta da Luísa. Porque naquele momento, eu estava passando por um momento muito difícil. Um luto. Mas eu também estava preocupada com ela, dela não sentir aquele peso ou de eu não me entregar, não né? passar para o bebê todas as emoções inerentes. Isso. Mas não foi só isso, né? O seu anjo da guarda, como eu já disse que é o meu, deve ser parente, é um Rambo, né? Veio mais depois. Você teve depois... A Lulu estava com quantos anos quando vocês pensaram em aumentar a família? A Lulu estava com 1 ano e 5 meses. E foi aquela época que não tinha vacina, enfim. Covid ainda. Covid, foi logo em abril de 2020. E aí, infelizmente, a babá da Lulu pegou, a gente pegou. E no mesmo dia que eu fiz o teste para Covid, fiz o teste de gravidez, deu positivo. E aí, obviamente, o corpo entrou em colapso, né? E não conseguiu resistir. Então, é uma gravidez que eles chamam de gravidez química. Não tem, né, a fecundação, mas não tem nada ali desenvolvido ainda. Não evoluiu. Não evoluiu. Então, na mesma semana, na mesma semana que eu descobri, eu perdi o neném. E também a gente estava com Covid, todo mundo em casa. Graças a Deus, a Lulu não sentiu nada. Inclusive, a gente tem vídeos ótimos. A gente fez um playground, um circuito na sala para ela brincar. Para queimar um pouco da energia. Porque ela tinha ali acabado de aprender a andar. Então, ela estava explorando o mundo, né? Sim. Só que 1 mês e meio depois, eu achei que o corpo nem tivesse preparado, né? Para isso, eu engravidei novamente. E aí mulher fértil! Casal pandemia, o pessoal, né, sem muito o que fazer. Aí, 1 mês e meio, novamente, descobrimos a gravidez. E aí, essa foi mais delicada, porque a gente escutou o coração do bebê 3 vezes. Eu comecei a ter um descolamento de saco gestacional. Fiquei em casa, fiquei tomando a medicação. Repouso. Isso. Não era nem um repouso absoluto, mas aí consegui ficar de home office e tomando a medicação. E voltei na médica para uma consulta de rotina para ver se a medicação estava ok. E, infelizmente, naquele momento do exame,
não tinha barulho nenhum mais de coração. E aí foi delicado, porque eu passei por um procedimento, acabei preferindo retirar, né, o feto, porque a história da mulher que perde e espera o corpo expelir também é muito difícil, muito delicada. E Sim. é um momento muito delicado. Sim. E eu me vi num quadro de depressão. Porque, poxa, olha, 3 lutos seguidos nesse momento e já vivendo uma vida atípica, que é um momento de pandemia, trancada dentro de casa. Então, de certa forma, eu acho que essa depressão foi interessante para você digerir tudo isso. Foi, de certo, é duro, é triste, mas é interessante para poder lidar melhor com a situação, deixar essa ficha cair para depois seguir com a cabeça mais organizada, né? Sim. E como que você fez? Como você lidou com esse processo de depressão para então poder virar a chave e entrar nessa rotina de mãe, esposa? Eu sempre tive esse perfil muito de resolver. Eu me permito passar pelo meu luto. Sim. Eu acho que é uma coisa que faz parte da minha comunicação hoje em dia. Você tem o direito de viver seu luto. Aliás, é até estranho se você não passar por isso. Sim. Só que você escolhe se afundar ou seguir em frente. Sim. Né? Eu sei que, eu tô falando de uma forma muito simples, eu sei que não é para todo mundo, eu sei que cada um tem o seu jeito e tem questões também físicas que a pessoa precisa de ajuda, mas o meu caso não é só porque eu sou uma pessoa que tem esse perfil. Eu precisei de ajuda. Eu precisei, num dia que eu percebi que eu não conseguia levantar da cama... Você teve a atitude de se abrir. Eu falei, não, tá errado. Falei com meu marido e, de imediato, já marquei consulta, já procurei atendimento médico. Sim. Porque eu falei, eu não posso me entregar. E, novamente, foi a Luísa. Falei, eu tenho uma filha pequena. Nossa, é a mesma coisa lá em casa. Eu posso ter dor de cabeça, dor de barriga, o que quer que seja. Eu tenho um filho para cuidar pequeno, que depende completamente de mim. Isso. Então, eu vou me arrastando, mas eu vou. A gente não tem... A gente não para. Faça repouso. Não tem como. Não tem como. E assim, não querendo assustar, né? As futuras mamães ou as que pensam no assunto. É isso, a realidade é essa. E a gente não tem como, a gente sempre coloca o filho em primeiro lugar. Mas a gente descobre também, meninas, que nós somos muito mais fortes do que imaginamos. Sim. A maternidade traz uma força que é incrível. Né? É inexplicável. É inexplicável, assim. É isso, você dá conta de fazer coisas que você não faria se você tivesse doente, por exemplo, e não tivesse um filho para criar. Você passaria por um luto, talvez de uma forma menos leve, se é que se pode chamar um luto de uma coisa leve, né? Tem como passar. Mas, assim, você não superaria no mesmo tempo, com a mesma consciência, se você não tivesse um filho. Então, assim, para mim, a maternidade, ela traz a gente, ela tira a gente de uma zona de conforto. Ela mostra que a gente é capaz de ela mostra que a gente tem uma força que nem a gente sabia que tinha. Não tem um samba? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando meu filho leva um tombo, eu já canto pra ele e eu canto pra mim mesma. Quando eu tô muito mole. Eu falo, não, minha filha, você não tem tempo de ficar aqui se lamuriando, não. Levanta, sacode a poeira e vambora. Exatamente. A vida não pode parar. Mas já fazendo... Aí puxando, desculpa se eu estiver atropelando um pouco, mas... É exatamente uma das questões que hoje eu trato, né, no que eu passo, que eu quero passar para as mulheres, é que a gente também tem que se permitir sentir cansada, parar um pouco. A gente não precisa dar conta de tudo. É não ignorar esses sintomas. Sim. Porque a partir do momento que a gente ignora, eles nos atropelam. Exato. Quem cuida precisa ser cuidada. Sim. Se você não estiver bem... Esquece, você não é capaz. Você vai ajudar muito mais o seu filho, o seu marido, um familiar, qualquer pessoa que seja, se você estiver bem. Como você ajuda alguém se nem você
tá bem, Isso. né? É uma coisa praticamente impossível. Isso. Aí eu achei interessante que você procurou ajuda, o tratamento médico e aos poucos foi digerindo o luto e retomando a sua vida. E nessa vida eu observava, eu te acompanhava, que você sempre cuidava do seu corpo físico. Eu olhava, eu falava, a Tati, ela é tão magrinha, tem um corpo tão legal, mas ela corre, obrigada. ela faz dieta e pratica exercício físico, tá todo dia ali de manhã cedo, faz umas comidinhas que aparentemente são saudáveis, mas nem tudo que é saudável precisa ser sem graça. Sim. Então eu olhava assim, nossa, que genial, e parece que não dá tanto trabalho. Aí, A olha vida só, tem que ser prática, né? que salada bonita. Às vezes você faz um prato saudável, com sabor, e só pelo fato dele ser bonito já dá aquela fome. A gente come com os olhos também, Olha né? que coisa mais linda, aspargos. Ali tem uma carninha, então é um prato Sim. extremamente balanceado. Você provavelmente já foi a nutricionista, eu não sei se você vai ainda. Sim. Tem muita gente que tem noção, conhece o próprio corpo, né? Olha que um prato muito bem balanceado. E você faz isso para a sua família. A sua filha senta ali do lado, Sim. vê o exemplo e come também. O meu filho não come verdura. Mas aí eu tenho que me adaptar ao estilo dele, mas ele come comida de verdade. Sim. Eu tenho, né? Eu sempre tive esse hábito, desde da casa dos meus pais. Para mim não é nenhum sacrifício comer salada, comer fruta. E sim, eu vou sempre à nutricionista. Eu tenho hipotireoidismo. Ah, sim. Então, e tireoidite Hashimoto, que não Nossa. tem remédio, é uma doença autoimune. E eu comecei a perceber que o meu remédio para tudo, gente, quando eu tive depressão, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, Somos duas. pois é, então você sabe como é que funciona, né? Sim. Para a questão do hipotireoidismo e da tireoidite de Hashimoto, a atividade física e a alimentação saudável são os meus remédios. Sim. Não significa que eu não goste de comer uma besteira, adoro. Inclusive, Você gente, já gosto fez até demais. um prato com cara de McDonald's em casa, Sim, achei o máximo. eu tento fazer essas releituras, se é que pode chamar Sim. assim. Deixa eu ver como é que isso fica mais saudável. E tem uma outra coisa. A minha forma de demonstrar carinho é ato de serviço. Sim. Então, cozinhar para mim, para as pessoas, para mim, olha, Eu sabe? te amo. Eu te amo. Eu tô aqui com você. Isso, eu receber na minha casa, meu marido ainda fala, mas pra que tudo isso? É gente de casa. Eu, sim, mas eu gosto de receber dessa forma. É minha forma de falar, eu te esperei aqui. Eu preparei tudo pra Eu você com muito preparei amor, carinho. E, né, vem pro primordial. Pra mim, Sim. sabe? Fazer uma comidinha gostosa pra mim também, ali no final do dia. Mas, Tati, não fica muito corrido, porque, por exemplo, eu vejo você, advogada, nem sempre tem uma pessoa pra te ajudar. Você monta a comidinha, arruma a Luísa pra ir ao balé. Quando você não tava viajando o seu marido, eu observava que ele preparava pra ela ir pro balé, fazia coquinho e tudo. Eu falava, meu Deus do céu! Fazia videochamada com a mãe pra mãe poder dar uma diretriz ali. E como que você... O que você faz pra otimizar o seu tempo pra poder dar conta disso tudo e fazer com esse capricho, mas também sem se desgastar, sem esquecer da Tatiane? Organização. Aham. Tanto é que quando eu não consigo colocar, eu ainda sou muito do papel. Eu sou metade analógica, metade digital, mas eu gosto do papel. Eu sempre, gente, ando ali com um bloquinho. Eu gosto de colocar o que eu tenho na minha semana. Dividir tarefas por tempo, sabe? Dar checklist mesmo. Isso é fundamental para conseguir. E tem áreas da vida que, em certo momento... Vão ficar um pouco descobertas. vão Vai ficar ser o descobertas. feito antes feito do que perfeito. Exato. Eu gosto de uma casa muito organizada. Eu gosto. também. Senão eu fico Pra mim desorganizada mentalmente. isso. É sinal de paz. Assim, Sim. É um negócio, é satisfatório ver tudo ali organizado, num lugar... Cheirosinho. Cheirosinho. Mas, gente, se não der, tá tudo bem. Se eu tenho um compromisso como hoje, eu já me preparo. Em relação às refeições, por exemplo, existem técnicas, e não é nada mirabolante não, tá? Aham. É de você deixar tudo ali à mão
bem prático. Você tirar 2 horas, por exemplo, de um dia no fim de semana. Não, mas isso aí é assunto pra gente fazer um Mais pra outro frente. episódio, porque eu acho que é dar pano pra manga, Tati. E sabe o que eu tava observando? Assim, que ultimamente, na carreira do direito, você ocupou uma função pública de grande relevância, tratando temas atualíssimos de direito da concorrência, envolvia muitas viagens, e você tinha que estudar, você chegou a fazer uma pós-graduação na Universidade de Brasília. E eu comecei a sentir, pelo que eu via e pelo que eu te conhecia, que essa rotina estava ficando um pouco pesada. E eu comecei a ver que os seus olhos não estavam mais com aquele brilho. Então, foi aí que eu acho que o que eu tive a impressão é que você começou a refletir se essa vida faria sentido, se não faria. Eu vi em você uma coisa que eu tenho muito, uma inquietude de mulheres que já estão prontas, mas às vezes estão numa rotina que não condiz mais com o que toca no coração delas, no propósito. Você traduziu bem. É isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, no CAD, eu acompanhei, eu brinco do outro lado do balcão, e foi uma oportunidade incrível. Mas, naquele momento, eu coloquei como prioridade a minha carreira e não teve como. Eu tive que ficar semanas fora, viajando, trabalhando até mais tarde. E aí, tem pequenas situações da vida que começam a te incomodar. E aí é onde você para refletir, né? Por exemplo, a minha filha, meu marido ligava, ela chorando que não queria dormir enquanto eu não chegasse em casa. E eu ali, 9, 10 horas da noite, envolvida em algum trabalho, em algum curso. E aquilo era muito gratificante, sabe? Eu gosto de me sentir útil, de me sentir ativa. Produtiva. Só que não é aquele... É aquele prazer momentâneo. Eu estou construindo algo agora, mas eu não estou olhando lá para frente. Mas na balança da vida, você estava sentindo que estava faltando áreas muito relevantes serem vistas e olhadas e dedicadas. É aquela pergunta, você está num lugar de status, numa posição de status, mas é só isso? Isso te basta? Isso te preenche? Não. E aí você se viu, eu imagino, na beira de um penhasco, falando assim, agora eu tenho que decidir. Querendo ou não, era um cargo, era uma certa estabilidade, assim, com projeções futuras. Sim. E, de repente, você começou a se questionar e descobrir alguns talentos, até então escondidos. Eu adoro! Eu sempre tive muita facilidade com aplicativos de imagem, de vídeo. Eu tenho isso de senso estético. Tudo que é muito visual me atrai demais. E eu sempre fazia alguns trabalhos, assim, para amigos, pessoal de casa, e todo mundo falava, nossa, você tem talento, você devia trabalhar com isso. E no final do ano passado, eu preparei a apresentação né, da área onde eu trabalhava para o CAD inteiro, e todo mundo ficou perguntando, vocês contrataram uma empresa? Olha só, a gente tinha um talento lá escondido. Pois é, e assim, gente, eu começo a fazer, eu não vejo o tempo passar, eu me dou, passo. É porque você gosta, você ama o que você está fazendo. Exatamente. E aí, quando eu tomei essa decisão de sair do CAD, eu tinha outros planos, né? Uhum. Eu falei, vou pro concurso público, quem sabe eu não volto para cá também como concursada, Sim. enfim. Só que falou mais alta a paixão, né? E aí, falei pro meu marido, que também é que eu acho que é uma coisa que vale a pena eu falar, a gente sim tem que se movimentar para chegar onde a gente quer, para sair de onde a gente não está satisfeito, de onde a gente não está feliz, mas eu tenho plena consciência que eu tive a oportunidade, eu tenho oportunidades que são privilegiadas. Sim. Eu tenho uma família que me apoia muito, um marido que me apoia muito. Então, quando eu tomei essa decisão e que um dia eu falei, eu quero fazer uma pós em marketing estratégico digital. Eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei assim, me dá um presente? Aí ele,
Dou, o que que é? Não, primeiro ele falou, o que que é? Aí eu mandei a pós e mandei, né, todo o conteúdo. Ele dou. Se ele falou esse dou, é porque na hora ele já sabia que era o caminho certo. Assim, é E muito ele bom. apostava. É muito bom quando você tá com uma pessoa que confia em você. Quando eu comentei com a minha mãe também, gente, e eu sou advogada. Sim. É uma profissão Uma guinada. que todo mundo fala assim, como? Você vai começar do nada agora? Você já é uma advogada Na sua idade. respeitada? É, na sua idade, a sua bagagem. E não, eu, né, tive apoio da minha família, do meu marido. E comecei ali, tentando conciliar o estudo do marketing estratégico digital com o estudo para o concurso. Você estava querendo acender uma vela para Deus ou outra para o diabo, né? É a insegurança. Porque na minha idade, e novamente, largar... Não posso dizer largar, porque eu não abandonei totalmente Sim, o direito. o seu conhecimento jurídico vai te acompanhar. E eu continuo ainda, sabe? Inclusive, trabalhando com marketing jurídico agora. Enfim, desde que eu comecei a estudar, falei para o meu marido, eu vou me movimentar e eu vou, de alguma forma, ter renda com a internet. Aí ele, tá bom. Mas foi aquele, tá bom assim, né? Vamos observar. Vamos observar. Você estava subjúdice. Exatamente. Desculpa o termo jurídico, mas estava em observação. Exatamente. E aí, quando eu vi, eu estava com um contrato fixo com o escritório de advocacia para fazer marketing jurídico. Olha só. Algumas marcas, inclusive, que eu admirava muito, Começaram a te procurar. começaram a me contratar para fazer publicidade Olha delas. só. Em 2 semanas. 2 semanas. Foi assim, chocante para mim. Você deu o passo sem ter o chão. E o chão apareceu. Apareceu. E eu não tive a satisfação, o retorno profissional. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu tenho tempo de qualidade com a minha filha. Hoje eu consigo buscar a minha filha na escola. Consigo levar a minha filha na natação. Consigo, no meio da tarde, marcar um compromisso sem ter um desespero, meu Deus. Com agenda. Eu tenho que estar num lugar físico. Então, eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade de tempo. Não significa que minha vida é tranquila, tá? Acordo 5 horas da manhã, Tudo tem tem dia os que eu seus vou... desafios. Não é isso? Que maravilhosa, ela vai... sei lá, ao spa, né? No meio da tarde. Não é isso. Sim. É o que importa para mim, que é isso, ter tempo de qualidade para minha filha. Mesmo que a minha vida hoje seja muito corrida, muito atribulada, cheia de trabalho, graças a Deus, é leve. Pois é, e você começou publicando alguns conteúdos no Instagram antes mesmo de você revelar a criação da empresa, o lado empreendedora, você começou. Às vezes eu fazia uma enquete, quem gosta de falar, mas tem medo, aí você colocou, eu tenho medo e tal, mas eu notava que aquela vontade estava ali, que uma hora esse bebê ia nascer. E aí você começou com toda a ousadia, falar e se expor. E algo que eu passei, eu acredito que você passe também, é que vai ter gente ali torcendo, te admirando, mas vai ter gente que também vai criticar. E tá tudo bem também, a gente não tá aqui para agradar a gregos e troianos, mas você faz cada publicação que eu vejo verdade, que eu vejo espontaneidade e que tem a ver com o seu propósito, com a sua história de vida, que várias mulheres passam, mas pela correria do dia a dia elas não olham para isso. Elas só se sentem atropeladas pela exaustão. Exatamente, não conseguem enxergar um caminho, né, diferente desse. Tem uma história engraçada em relação a essa produção de conteúdo. É uma coisa que eu já gostava há muito tempo. E eu cheguei algumas vezes a abrir meu Instagram e a começar a postar algumas coisas, nada com um roteiro ou com uma intenção. Era uma coisa muito orgânica. Aqui você estava, acho que nos Estados Unidos, e estava mostrando umas roupas. Isso foi uma marca que fez uma parceria comigo. E aí era um conteúdo que eu queria mostrar, a versatilidade dessas peças, além da qualidade, enfim. E aí a gente fechou essa parceria para eu produzir o conteúdo lá. Que legal! Foi bem legal.
Mas, enfim, tem uma parte disso da vergonha que toda vez que alguém me chamava de blogueirinha, Joyce, pra mim era uma ofensa. Você travava. Eu ia... Já me chamaram milhões de vezes, eu também ficava com vergonha. Eu morria de vergonha e falava, blogueirinha? Não, jamais. Aí eu ia, fechava meu Instagram, parava. Inclusive, já fiz até quaresma de Instagram, pra você gente, ver. Eu também. Então, hoje isso é inimaginável, porque Sim. é o meu trabalho, né? E é muito gostoso, porque como agora eu estudo, não é uma coisa apenas aleatória que eu chego e fico postando, tem tanta coisa por trás disso, sabe? Da blogueiragem, que hoje quando alguém fala blogueirinha, eu acho o máximo. Eu falo, sou. Adoro. Sou mesmo, adoro. Quer vir blogueirar comigo? Isso. Vem cá, vamos fazer um conteúdo juntos. E é isso, a gente ter coragem de não ligar pro que os outros falam, pro que os outros pensam. O que importa hoje pra mim, foi difícil, hoje eu falo isso, e ainda tem resquícios, tá? Eu não tô 100% sabe, com essa confiança, não. Mas isso é construído no dia a dia. Exato. E quando a gente se sente também confiante demais, às vezes a gente para de prestar atenção no que pode ser melhorado. Exato. E assim, é uma das coisas que eu queria que quem me escuta, quem gosta do que eu falo, do que eu produzo, que internalize, sabe? Não tem que ter vergonha. Ninguém vive suas dores. Ninguém tá na sua casa. Ninguém paga os seus boletos. Então, se a gente... Todo mundo tem os seus contextos de vida e também tem as suas vergonhas. Com certeza. Então, assim, você o ponto de partida é você tem que definir o que é prioridade, sabe? Tomar uma decisão. Sim, porque às vezes a gente deixa que status ou até mesmo que outras pessoas guiem a vida da gente. E aí você vive uma vida infeliz, você não tem prosperidade em nenhuma área da vida, porque não tem como. Você não faz aquilo com amor, sempre te falta. A família, o filho, o marido, ficar de lado dói, é um buraco muito grande. Uma coisa é você não conseguir limpar a casa, a outra é sua filha te ligar chorando que não quer dormir porque quer te ver, entendeu? Então, o ponto de partida é você definir suas prioridades. Sim. Para então você traçar o seu destino. Isso independentemente de você ter ou não condição financeira, ter apoio. O que eu acho é que essa consciência, esse ponto de consciência, que é muito importante, da mulher retomar a identidade dela, Sim. retomar o controle da vida, o protagonismo da vida dela. Perfeito. Porque a gente volta lá atrás. Você não precisa ser só profissional, você não precisa ser só mãe, você pode ser o que você quiser. E você não precisa ser perfeita e você não precisa fazer tudo sozinha. E assim, nesse contexto todo, eu acho que a gente pode começar também a puxar o gancho da ousadia e da autoestima. Porque eu acho que a autoestima ela vai nutrindo a nossa ousadia. Como teve uma vez que você fez um vídeo também ensinando dicas básicas de maquiagem, que eu fiquei assim, vidrada, que eu achei super interessante. Às vezes, com pequenos gestos, as mulheres e até os homens também, eles podem adotar esses lemas para a vida, dando pequenos passos, até internalizarem mesmo. Né? Exato. O que você vê de pequenos passos de ousadia e de autoestima que a pessoa pode colocar na rotina de vida, de autocuidado, para darem essa turbinada e tomarem essas decisões com mais segurança, de acordo com seus propósitos, assim? Primeiro, parar de achar que momento de autocuidado está diretamente ligado a luxo. Um momento de autocuidado não é você ir para um spa, nem sempre salão, estética. Nem sempre é. Então, eu comecei da seguinte forma. E aí, também não estou falando que ninguém tem que levantar 4 horas da manhã e enfiar... Aí é de acordo com a realidade de cada um. Para mim, o que funcionou muito foi começar a acordar um pouco mais cedo, porque eu consegui ali ter um tempo só para mim. Lá fora não tinha barulho, eu não tinha nenhuma demanda de trabalho. Eu via você postando da sua janela o dia amanhecendo. Sim. E que delícia que é, sabe? Assim, é um presente. Sabe você, de fato, se sentir vivo e agradecer
sabe? E nisso você colocou uma coisa muito legal. Desculpa te interromper, mas foi o momento da espiritualidade, das suas orações, do seu chazinho. Sim. Às vezes, eu peco com isso e esqueço, passo batida, mas eu sei depois a falta que me faz. Que seja 5 minutos, 10 minutos por dia, isso faz uma diferença absurda. Aham. Fazia anos que eu não conseguia finalizar um livro. Aham. A minha parte de fé estava bem negligenciada. E para mim, tem 3 pilares que sustentam a gente, que é o Aham. físico, emocional e espiritual. Como que você deu esse primeiro passo na fé? Eu mesma, às vezes, eu não tenho muita paciência de ir a uma missa. E eu sou espiritualizada, eu não sou ligada a uma religião específica, apesar da minha raiz ser católica. Meus avós me ensinaram, mas tem horas que eu falo... Eu gosto muito de conversar com pessoas que trocam ideia sobre espiritualidade. Qual foi o seu primeiro ganchinho para você começar a se conectar com a sua alma, com o seu espiritual, assim? Primeiro que eu senti mesmo que eu estava muito afastada da minha espiritualidade. E um dia, procurei uma oração. E, gente, é uma oração do amanhecer. Eu faço essa oração desde então, todos os dias. Ah, pois depois você vai me disponibilizar, que eu vou deixar na descrição desse episódio. Vale muito a pena, assim. Independente de religião, eu acho que ela acrescenta, ela traz mesmo um olhar de bondade, de você querer olhar para o próximo com olhos de bondade. O que você escuta, que você escute também com cuidado, porque isso é autocuidado também, Sem julgamentos. Né? Sem julgamentos. Então, que com a sua fé, com a sua luz, que você também possa passar, na verdade, para as pessoas essa imagem de fé, de espiritualidade. Porque a nossa luz vem de dentro e Vem de reflete para fora. É importante a gente Exato. cuidar do corpo, mas também a gente tem que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, das nossas crenças. Eu também, como você, eu não sou... Eu sou católica, minha base é católica, mas já tem muito tempo que eu não frequento igreja. Aham. Sempre que eu vou à igreja, eu me emociono, eu me arrepio. Eu tenho uma conexão muito, muito forte com a fé. Mas realmente não faz parte da minha rotina. Aham. Mas já tem bastante tempo que a oração matinal é antes de abrir o celular. Sim, porque a Eu gente não já tenho vai isso pra sendo mim. bombardeado por 1 milhão de coisas. Isso. Então, primeiro eu vou me nutrir da minha fé. Vou tomar o meu cafezinho. Vou fazer a minha leitura. Esse ano eu já consegui ler 3 livros. A gente Olha só, no meio do a gente ano. está no meio do ano. A pessoa que não conseguia finalizar um livro por ano. Então, já melhorei bastante. Você tira esses minutinhos logo pela manhã? Logo pela manhã. Eu vou fazer isso também, Tati. Porque é quando você não tem nenhuma outra demanda. Sim. Sabe aquela sensação de eu sou dona do meu tempo? Sim. E não adianta, você não vai conseguir fazer isso no meio de um dia atribulado. Então, Até porque a mente já tá a todo vapor. sim. E é um exercício. Gente, ninguém começa correndo uma maratona. Sim. Primeiro você vai andar 1 quilômetro para correr 1 quilômetro. Então, você não vai ler 10 livros num ano assim. Não, você vai começar acordando 5 minutos mais cedo. Depois, quando você estiver acostumado, 10. Quem sabe você consiga acordar um dia 1 hora mais cedo do que o habitual. Você vai ler 10 páginas até conseguir finalizar um livro. Porque é gradual. as mudanças radicais, elas não perduram se por muito sustentam. tempo. Exato. Não se sustentam. E essa é uma questão que eu identifico muito. E aqui eu estou falando mulheres porque, né... Porque a gente tem mais propriedade para falar. Sim. As pessoas elas falham, né, nos projetos que elas começam porque elas querem um retorno muito rápido, elas querem ser excepcionais. Eu quero acordar 1 hora mais cedo todo dia do nada. Não, Perder você não vai 5 quilos conseguir. em uma semana. Não vai, não se sustenta. Não. Então, assim, é gradativo. Como eu falei antes, primeira coisa, você tem que colocar o que é prioridade para você.
E aí, em pequenos passos, pequenas ações, você faz coisas grandiosas, que é o que eu olho hoje para trás. Foi isso que me tirou de um lugar de exaustão absurda. Foi isso que me tirou de uma insatisfação com o que eu vi no espelho depois da maternidade. Foi isso, paciência. Constância e paciência. Parece uma coisa meio de coach, né? Mas não, é verdade. Sim. E é um erro muito grande que eu vejo nas pessoas próximas a mim, de querer abraçar o mundo no primeiro dia. Isso não vai dar certo. Não, aí o combustível acaba, o carro pifa. Exatamente. Aí a pessoa é engolida de novo pela rotina exaustiva. Porque não se sustenta. É inviável. Vou começar uma dieta. Aí começa uma dieta mega restritiva. Depois vai atacar um bolo, Depois um sandubão, ou exato. então vai tomar um drink. Foi o que eu postei, eu sou uma farsa. Porque antes eu achava que eu ia tomar uma decisão, ia virar a chave, ia me obrigar. Mas aí isso ia ser duro comigo, ia ser uma disciplina que estava me matando. E não condiz com a minha realidade de vida. Eu gosto de vida social e tudo. Então eu tenho que colocar tudo numa balança e ver uma forma equilibrada de encaixar isso. Exatamente. E é isso. Você não precisa abandonar tudo que você acha que é um excesso. Simplesmente equilíbrio. O que eu quero? Eu quero perder 5 quilos. Por quê? Porque eu vou me sentir mais bonita, mais autoconfiante? Sim, legal, é um propósito. Eu quero perder 5 quilos porque eu tenho que estar maravilhosa no Instagram. Não vai dar certo. Sim. Tem que ser o seu propósito. Então, eu quero ter hábitos de vida saudável? Quero. Mas eu gosto de vida social. Então, o que eu vou fazer? No dia a dia, eu vou manter uma rotina saudável. E quando eu sair com os meus amigos, com o meu companheiro, eu vou tomar, sim, um drink. Eu vou comer meu fast food. Eu vou comer meu chocolate, meu sorvete. E isso. Tati, falando em sair com um companheiro, dá uma palhinha. Conta pra gente como que é essa rotina de ser mulher, de um servidor público. Ele é nerd pra caramba, mas ninguém conhece ainda muito bem esse lado nerd dele, mas todo mundo conhece a banda que faz Brasília agitar e tremer na base, que é uma rock. E várias vezes eu saí pra balada e te encontrei lá linda, esfuziante, na apresentação do seu marido. Conta aí como é que é pra... Isso aí foi na piscina de bolinhas do Rio, hein? Esse foi num dia que ele não fechou, a gente foi só pra curtir, que isso é importante também, né? O casal aproveitar só como casal. Divertido, Joyce. Vocês são um casalzão que se apoia pra caramba, mas como que é essa vida de ser esposa de um vocalista de uma banda famosa aqui em Brasília? Sim, já tá bem, eles estão com uma carreira já bem consolidada, tão bem, fico feliz. Eu acho que o primordial é que a gente se apoia. Então, quando ele começou com a banda, em nenhum momento isso foi um problema para mim. Eu não quero... Isso até vou voltar no meu casamento, foi uma das coisas que eu falei no meu voto. Eu não acho que sinônimo de felicidade é prisão, né? Com certeza. Felicidade no casamento, né? No relacionamento. Muito pelo contrário. E o que eu falei nos meus votos foi que eu não queria que ele me prometesse que ele ia ficar comigo na saúde. Não, eu queria que ele escolhesse. E é isso. Eu só vou continuar escolhendo ele se eu me sentir inteira, se eu me sentir que ele me deixa ser eu. E da mesma forma ele. O Daniel é uma alma livre, gente. Ninguém tem que se encolher para caber na caixinha do outro. Não. O Daniel sempre foi. Eu conheci o Daniel expansivo. O Daniel... Ele gosta de falar com as pessoas, ele abraça as pessoas. Onde ele chega, ele é muito querido. E foi uma das coisas que me encantou nele. Sim. Então, seria um contrassenso absurdo se eu, depois de casar, vem cá, volto. Não, agora... Você vai ficar preso dentro da gaiola. Eu nem admiraria ele. Homens, assim, mais reservados nunca me atraíram, sabe? Então, assim, não faria sentido, né? E o legal é que você leva a Lulu junto. Sim, quando dá, a gente leva... E ela adora. Inclusive, eu esqueci de mandar foto. Ela já cantou com o pai. Ela adora cantar. Que gracinha. Ela cantou uma música do Bon Jovi.
coisa mais linda. Ela tem alma de artista. Eu já vi desenhos lindos que ela faz. Na época que você estava trabalhando freneticamente, ele ficava desenhando com ela à noite um desenho mais lindo do que o outro. Sim. Se ela canta também, então assim, é bom estimular isso. E eu acho interessante, às vezes, levar a criança para esses eventos. Pô, tá o pai, tá a mãe junto, para ela ver um pouco da rotina, do que é essa vida. Criar memória também, né? Sim. Que legal ver assim, ver o pai dela cantando na infância e a mãe lá. Eu me preocupo muito com isso também, sabe? Minha filha é uma esponja, né? Toda criança é uma esponja. É. Então, assim, ela me ver tão ativa, conseguindo desempenhar tantos papéis sem me anular, sem, né? Você é um exemplo. Eu quero que ela cresça com essa visão, que ela não precisa se diminuir para caber em lugar nenhum. Não precisa ficar preocupada em agradar, para se sentir pertencente o tempo inteiro, né? Exato. E é bom demais, é gostoso. E ela vai, e os olhinhos dela brilham. E não só os olhinhos, ela sai com roupa brilhosa. É uma Cheia de verdadeira mini personalidade. popstar. Exato. Eu falo que eu crio uma adolescente de 5 anos. É uma figura, come sushi. Ela nossa, eu vou passar horas falando, né? Se a gente entrar aqui no assunto da minha filha. Não é porque é minha filha, toda mãe fala isso, né? Mas eu já tive a oportunidade de conhecer. Mas Como é uma todas criança as crianças especial. têm suas peculiaridades, ela é uma criança especial, cheia de luz, de brilho, de autenticidade, espontaneidade. Tem umas tiradas que a gente fala assim, ah? Exatamente. E agora ela tá numa fase que ela fala, mamãe, tipo assim. E faz, sabe, com a boquinha, tipo assim, mamãe. Ela tá com quantos anos? 5 anos e meio. Pois E é. tá uma figuraça, uma figuraça. Cheia de personalidade, sagitariana também. Então, Daniel, coitado, né? 2 sagitarianas, fogo. Mas voltando à questão da banda, é uma coisa que a gente consegue administrar bem. Você quando apoia, sai linda, maravilhosa, cada vestidão eu falo pra ele, lindo. não, eu sou a esposa do vocalista. É a segunda popstar também, ué. Me deixa aqui, me arrumando 2 horas. Agora, meu amor, tu também tem palco. Né? Ele tem o palco dos eventos e você tem o palco da comunicadora, da criadora de conteúdo digital. Sim, sim. Que também não vai estar só no digital, vai estar ocupando grandes palcos, trocando com muitas mulheres, experiências, porque é a partir dessa troca que a gente encontra ambiência, uma se enriquece com a outra, não precisa ter competição, mas uma dar as mãos para a outra para enriquecer as Sim. pautas, os temas. E é muito bom, assim, ver mulheres como você, as mulheres que vieram aqui antes de mim. Isso é muito gostoso, ver que hoje em dia a mulher, ela realmente vai para onde ela quiser, ela tem esse espaço e ela pode ser além daquilo que determinaram. Ela pode ter sua própria vontade. Uma das coisas que me inspirou a inaugurar o Talk Joy eu estava um pouco cansada de ouvir muitas mulheres chorando com o coração partido por causa de amores não correspondidos. O mundo acabou. Aí eu falava, gente, tá faltando mulheres em espaços de liderança, mulheres sabendo o que elas querem para a vida delas, fazendo escolhas ao invés de quererem ser a escolha de alguém. Tá faltando isso, elas precisam olhar para si mesmas, tomarem decisões conscientes. Porque às vezes fazem uma decisão por pressão da família, porque tem que casar, e tem o tal do relógio biológico, que tem que ter filho, isso e aquilo, e vão se atabalhoando nessa série de coisas que a nossa sociedade, que às vezes até a religião, o capitalismo, coloca num flow, que se você não tiver consciente, você entra nele, e quando você vê, você está infeliz, porque não foi uma vida que você escolheu. Uhum. Exatamente isso, você acaba que outras pessoas escolhem. Ou seja, sua família acha que você tem que casar. Sua família acha que você tem que ter filhos. E não é assim. Às vezes você quer divorciar. É um absurdo você se divorciar. Aí se você tá com um filho, porque é o filho pequeno? Aí às vezes você tem um filho, cadê o segundo? Mas quando é que vem uma menina? Quando é que vem um menino? Você sempre uma cobrança, né? Você não vai parar de agradar os outros. Exato. E é muito legal essa sua forma também de se comunicar com essas mulheres. Porque é trazendo inspiração mesmo, né? Às vezes a gente acha que a gente está aqui batendo um papo, mas... enfim, para colocar ali, ter conteúdo no nosso
no nosso espaço. Mas não, às vezes uma mulher que está escutando isso dá um start, se inspira, se motiva. Eu eu fiz um post e, assim, eu achei que fosse danada. Era uma frase com uma foto minha, acho que até passou aqui. Sim. A quantidade... A carta para as mulheres exaustas. Carta aberta para as mulheres. A quantidade, a repercussão que deu esse eu post. achei o máximo, por isso que eu selecionei ele. Maravilhoso. E a quantidade de mulheres que eu não conheço, ou que comentaram ali no feed, ou que compartilharam no Instagram delas, ou que me chamaram no privado e desabafaram alguma coisa, ou agradeceram. Pegando esse fio, a gente já está chegando aqui no final, e eu quero pegar esse fio para fazer a primeira pergunta do bloco, que são perguntas diretas com respostas papum. Você não vai nem pensar direito antes de me responder. Tá. É o momento pozinho de pirlim-pim-pim com a Joy. O que você sussurraria como um segredinho no ouvido dessas mulheres que estão exaustas? Um segredinho. Só para você ligar, plantar a sementinha na cabeça delas. Você é muito, muito mais forte do que você pensa. Qual aroma te define no sentido de algo que te traz paz ou algo que te deixa assim centrada, em contato com você mesma? Ah, essa é fácil. O cheirinho de neném que eu acho que tem aqui no pescoço da minha filha. Que delícia! Então tá fácil, né? Tá fácil, essa é fácil. Qual foi a chave que foi um gatilho para você tomar coragem e virar uma empreendedora? Criar a sua empresa? Quando eu, de fato, quis ver que a minha vida estava sendo guiada por outras pessoas e não pelo que realmente me fazia feliz. E mais um pozinho de pirlim-pim-pim agora, mais apimentado. O que você sugere para essas mulheres cansadas, exaustas, para elas fazerem reacender aquela força, aquela chama mesmo da sensualidade delas e trazerem isso ao mundo sem se sentir culpadas? Olha, a primeira resposta, ela vai, inclusive, para outro lado, que nem é o físico, mas peçam ajuda, deleguem mais, porque quando o peso da rotina, das 1000 coisas que a gente tem para fazer, dá uma aliviada, a gente consegue voltar a se olhar, consegue voltar a ter desejo. Num relacionamento, o dia a dia, se você não parar para, né, ficar manutenindo ali aquela chama, quando você vê, você e seu marido viraram amigos. Apenas isso. Às vezes a gente não tem tempo nem para passar um hidratante no nosso corpo de uma maneira consciente, observar o nosso corpo, porque geralmente a gente está sempre se criticando. Eu tô mais cheinha, essa roupa tá apertada, eu não tô querendo assim. Mas eu mesma já adaptei isso na minha vida. Eu comecei a passar hidratante com mais cuidado, depois de tomar meu banho, de ficar cheirosa. Sim. Só que isso aí só vem quando realmente a gente recebe uma ajuda. Isso, quando você consegue delegar, você não precisa dar conta de tudo. Então, você delega. Sabe aqueles 5 minutinhos que eu falei antes? Uhum. Reserva também 5 minutinhos de noite para fazer seu skincare, por exemplo. Isso, para mim, hoje em dia, é, assim, um ritual. Uhum. Antes de dormir, passo os meus creminhos, que para mim é uma forma de ver que eu tô cuidando de mim. O tempo tá passando, não que eu não queira envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Quero me olhar e falar assim, poxa, eu cheguei aos 50, mas tô ok. E isso vai te dando, de pouquinho em pouquinho, isso vai te encorajando, isso vai te dando ânimo. Um cremezinho que você começou a passar há um mês atrás, começou a fazer efeito, você fala, nossa, que glow maravilhoso. Minha pele tá com um brilho diferente. E aí, quando você vê, sua autoestima tá melhor. São pequenos passos, mas eles só começam com a sua decisão e quando você aprende a delegar e entende que você não precisa dar conta de tudo mesmo. Tati, muito obrigada pela sua participação aqui. A sua história é inspiradora, emocionante. Eu quero agradecer. Quem quiser acompanhar a Tati nas redes sociais, eu vou colocar o Instagram dela aqui na descrição do programa, mas você também pode falar aqui para o pessoal, para quem já quiser se conectar com você, pode falar. Primeiro, eu quero agradecer a Joyce pela oportunidade de estar participando logo no início, né, desse projeto, que eu desejo que tenha muito mais sucesso.
A gente já conversou bastante, né? Eu sei que vai ser muito sucesso. Amém. Que você tenha conversas maravilhosas nesse espaço e que você tenha o retorno, né, de sucesso que eu tenho certeza que vai ter. E para quem, né, quiser acompanhar mais o meu trabalho, conhecer melhor, ver, né, poder pegar um pouquinho dessas dicas, de como é que eu faço para dar conta do dia a dia, é @AnnyOliveira, ANNY Oliveira. Muito obrigada, Tati. E você quer falar pra gente alguma frase de inspiração para essas mulheres tatuarem na sua alma e não esquecerem mais? Tem uma frase que eu escrevi no dia que saiu a minha exoneração. E essa eu queria ler para vocês, porque... Só para contextualizarem, a exoneração antes dela tomar o passo de se tornar empreendedora e criadora de conteúdo digital. Eu escrevi nesse dia na minha agenda. Lembra que eu falei que eu gosto de anotar tudo? Sim. E eu acho que vale a pena você, né, colocar um lembrete para você mesma. E esse foi o que eu escrevi para mim. Eu não tenho a menor dúvida de que eu vou realizar todos os meus maiores sonhos. Não importa o quão absurdos e impossíveis pareçam nesse momento. Eu posso, qualquer um pode. A persistência leva à superação dos obstáculos. Uhul! Mesmo porque sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Pois então seja ousado. Tati, mais uma vez, muito obrigada! Fechamos mais um episódio! Que agradeço, foi ótimo. O que você achou de hoje? Ai, eu adorei. Só que é tão bom que a gente queria ficar falando a vida, e passa né? rápido, eu né? falo demais, que gente. A gente não vê.